Pelo sinal da Santa Cruz, vai nos Deus, nosso Senhor, os nossos inimigos, no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria Santíssima e o fogo do Espírito Santo esteja com vocês, meus irmãos e minhas irmãs, nesse dia 30 de março de 2026. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vindo, minha irmã, a esse canal, a qual fazemos a leitura diária da Palavra de Deus. Já peço que você vai curtindo, vai comentando, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe, convide mais pessoas para ser edificado pela Palavra de Deus e para que as pessoas sejam tocadas também pela Palavra de Deus. Hoje nós vamos fazer a leitura do livro de Gênesis, capítulo 37. Já deixa separado na sua Bíblia, irmão, irmã, para estar acompanhando comigo essa leitura. Já vamos clamar sobre nós, sobre esse momento com a palavra, a presença do Espírito Santo. Pedir que o Espírito Santo nos conduza, nos dê sabedoria e entendimento para que a graça de Deus aconteça em nossa vida. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Capítulo 37 do livro do Gênesis. Jacó habitou na região onde seu pai havia morado, na terra de Canaã. Eis a história da descendência de Jacó. José, ainda jovem, com a idade de 17 anos, apacentava o rebanho com seus irmãos, os filhos de Bala e os filhos de Zelfa, mulheres de seu pai. E ele contou ao seu pai as más conversas dos irmãos. Israel amava José mais do que todos os outros filhos, porque ele era o filho de sua velhice, e mandara-lhe fazer uma túnica de várias cores. Seus irmãos, vendo que seu pai o preferia a eles, começaram a odiá-lo e não podiam mais tratá-lo com bons modos. Ora, José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, que o detestaram ainda mais. José disse-lhe: Ouve o sonho que tive. Estávamos ligando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e se pôs de pé, enquanto os vossos feixes o cercavam e se prostravam diante dele. Seus irmãos disseram-lhe: Quererias, porventura, reinar sobre nós e tornar-te nosso senhor? E odiaram-no ainda mais por causa de seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho, que contou aos seus irmãos. Tive, disse ele, ainda um sonho: o sol, a lua e 11 estrelas prostravam-se diante de mim. Ele contou, mas foi repreendido por seu pai. Que significa, disse-lhe ele, este sonho que tivesses? Viremos acaso eu, tua mãe e teus irmãos a nos prostrar por terra diante de ti? Seus irmãos ficaram, pois, com inveja dele, mas seu pai guardou a lembrança desse acontecimento. Os irmãos de José foram apacentar os rebanhos de seu pai em Siquém. Israel disse a José: Teus irmãos guardam os rebanhos em Siquém. Vem, vou mandar-te a eles. Eis-me aqui, respondeu José. Vai, pois, ver tudo, se tudo corre bem a teus irmãos e ao rebanho, e traz-me notícia deles. Enviou do vale do Hebrom, e José foi a Siquém. Um homem encontrou-o vagando pelo campo. Que buscas? Perguntou ele. Busco meus irmãos, respondeu ele. Dize-me onde apacentam os rebanhos? E o homem respondeu: Partiram daqui. E ouviu-os dizer: Vamos para Dotaim. Partiu então José em busca dos seus irmãos e encontrou-os em Dotaim. Eles ouviram de longe, antes que José se aproximasse, combinaram entre si como haviam de matar. E disseram uns aos outros: Eis o sonhador que chega. Vamos, matemo-lo e atiremo-lo numa cisterna. Diremos depois que uma fera o devorou, e então veremos de que lhe aproveitaram os seus sonhos. Ouvindo, porém, Rúben quis livrá-lo de suas mãos. Não lhe tiremos a vida, disse ele. Não derrameis sangue, jogai-o naquela cisterna no deserto, mas não levanteis vossas mãos contra ele, pois Rúben
pensava livrá-lo de suas mãos para o reconduzir ao seu pai. Quando José se aproximou de seus irmãos, eles o despojaram de sua túnica, daquela bela túnica de várias cores que trazia, e jogaram-no numa cisterna velha que não tinha água. E sentando-se para comer, eis que levantando os olhos, viram surgir no horizonte uma caravana de ismaelitas, vinda de Galate. Seus camelos estavam carregados de resina, de bálsamo e de ládano, que transportavam para o Egito. Então Judá disse a seus irmãos: Que nos aproveita matar nosso irmão e ocultar o seu sangue? Vinde, vendemo-lo aos israelitas, não levantemos nossas mãos contra ele, pois afinal é nosso irmão, nossa carne. Seus irmãos concordaram, e quando passaram os negociantes medianitas, tiraram José da cisterna e venderam-no por 20 moedas de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Rubem voltou à cisterna, e eis que José já não estava ali. Rasgou então suas vestes e voltou para junto dos seus irmãos. O menino desapareceu, disse ele, e eu para onde irei? Tomaram então a túnica de José, mataram um cabrito e a mergulharam no seu sangue, e mandaram-na levar ao seu pai com essas mensagens: Eis o que encontramos, vê se não é porventura a túnica do teu filho. Jacó reconheceu-a e exclamou: É a túnica de meu filho. Uma fera o devorou. José foi estraçalhado e, rasgando as vestes, cobriu-se de um saco e chorou seu filho por muito tempo. Todos seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele não aceitou nenhuma condolência. E chorando, disse ele: Que descerei para junto de meu filho, na habitação dos mortos. Foi assim que seu pai o chorou. Os madianitas venderam-no a Putifar, no Egito, eunuco do faraó e chefe da guarda. Palavra do Senhor, graças a Deus. Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe minha irmã. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.